Boa noite. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham na internet. Que o amor do Cristo nos ampare a todos nestes instantes em que estaremos aqui a refletir sobre este tema, esperança sempre, que é, mais do que tudo, uma convocação a nós todos, suscitada por uma mensagem do Espírito Emmanuel, para refletirmos sobre este instrumento maravilhoso de nos vincularmos ao divino em nós, que é o exercício da esperança. Muitas vezes podemos até dizer: eu sou alguém dotado de esperanças. Eu sou aquele confiante no porvir. Eu imagino que o futuro se desenha com algo de jubiloso para mim e para os meus irmãos de jornada. Porque imaginamos, como muitos ao longo dos tempos imaginaram, a promessa do reino de Deus para o futuro. Mas esta promessa de adentrarmos o reino de Deus como um espaço a ser desvelado após a nossa desencarnação ou morte, como queiram, nós só haveríamos de vivenciar de fato uma esperança relativa a um futuro incerto, que não desenhamos claramente e que não nos serve adequadamente para nos referirmos aos embates do momento presente. Porque dizemos, o mundo é cercado de problemas. Existe por toda parte corrupção, existe por toda parte a violência, e eu me sinto de fato cercado por coisas que não parecem me evocar a ideia do divino, a ideia do reino de Deus. E assim nós vamos exatamente contrário àquela recomendação de Jesus, que era toda no sentido de que buscássemos despertar dentro de nós os valores que nos vinculam ao divino. Os valores que fazem, a despeito de estarmos ainda no mundo onde há o predomínio das forças que nos vinculam às coisas mais primitivas, a violência, a busca do sucesso, a busca por se fazer maior e diferenciadamente em relação aos irmãos de jornada, sabemos que isso ainda preside muito das relações humanas. Mas o divino está dentro de nós. Como o próprio Cristo nos informava, o reino de Deus está dentro de vós. É por isto que a ideia da esperança não pode ser algo projetado, colocado em um futuro ainda incerto, mas localizar esta esperança para os momentos atuais, em que pese os enfrentamentos, em que pese em algumas vezes a experiência da dor, em que pese algumas vezes a desconstrução de muitos dos sonhos que cultivávamos, mas mesmo assim nos mantermos firmes em esperança. E certamente nós deveríamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos é trazido nas mensagens magníficas que o Espírito Emmanuel nos beneficiou através de Chico Xavier. Dizia Emmanuel: ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. É magnífica que apenas numa frase esta mensagem nos localize claramente. Qual é a origem da esperança? A origem da esperança é Deus. E evidentemente que só podemos ter esperança quando nos vinculamos a Deus, quando orientamos os nossos pensamentos ao Criador, e a sua bondade, a sua misericórdia, a sua perfeita justiça se direciona para nós na evocação de uma convocação sublime, nos chamando a todos para realizarmos a nossa jornada de iluminação espiritual.
E somos todos convocados por Ele, aquele que nos propiciou todas as condições para jornadearmos, porque dizemos: como ter esperança num quadro como este que estamos afigurando? Todas as notícias com que somos defrontados no desrespeito aqui à condição humana, em muitos que fazem do uso da violência, do uso da prepotência, as condições para se fazer maior diante dos outros. Se observamos tudo isso, como considerarmos efetivamente a ideia de esperar algo de bom? Mas evidentemente que Emmanuel nos convoca a percebermos nós no mundo e diz: contemplemos o céu. Nele estão as estrelas. Muitas delas, a grande maioria delas, estão a presidir as noites da terra ao longo dos milênios. E viu crescer e viu decair as grandes civilizações. Quantas experiências humanas se fez assistidas por estas luzinhas da noite, as estrelas do firmamento. E a despeito da noite escura, são elas a nos recomendar a ideia de que a luz maior haveria de sucedê-las no firmamento, porque depois das noites haveria o dia. E diz Emmanuel, lembremos-nos de que nem a noite, nem o dia e tudo que o cerca, que nem mesmo a vida de cada um poderá ser colocada na conta de ninguém, a não ser do Pai Supremo. E se todas as coisas que nos cercam e até mesmo a nossa vida estão dentro de um plano divino, como duvidar de que haverá, ao fim de tudo, de dar tudo certo e que cumpriremos a nossa jornada e chegaremos à condição de angelitude, que é o nosso fanal, que é o nosso destino. Colocadas as coisas nesta perspectiva, poderemos perceber que as ocorrências aqui e ali, no aprendizado de cada um, porque aqui e ali iremos experimentar a dor. Aqui e ali o ensino se fará mais gravoso. Aqui e ali experienciemos a perda de um ente querido. Aqui e ali iremos experienciar a frustração de uma expectativa. Mas em que pese tudo isto, estamos na mesma jornada, é a mesma caminhada que nos aproxima do Pai, o Criador. E quando percebemos isso, colocando em perspectiva todas as coisas, diante dessa realidade maior, tudo mais se apequena diante da realidade sublime de que somos filho da luz e nos dirigimos para a luz. É magnífica essa percepção, porque é o mesmo Emmanuel a dizer posteriormente que o amor que todos nós buscamos vivenciar é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. E muitas vezes dizemos: eu estou desesperançado. Na realidade poderíamos dizer: estou afastado de Deus. E sempre que virmos escassear a nossa esperança, primeiro convoquemos a nossa percepção maior, o nosso coração, o nosso íntimo, para dizer: aonde estou a me afastar de Deus? E é esta a perspectiva que nós queremos colocar para este nosso encontro. A perspectiva de buscar cultivar a esperança, nos aproximamos da fonte da esperança, nos aproximarmos de Deus. Ninguém haverá efetivamente de se aproximar de Deus, e aí iremos centralizar o conteúdo da esperança em 5 aspectos fundamentais. O primeiro dele é que ninguém haverá de ser portador de esperanças se não for
alguém que cultive a alegria. A alegria é indissociável da esperança. E dizemos, muitas vezes, estou triste, mas tenho esperança. É uma ideia incorreta, porque quem está triste está vivenciando uma situação de desesperança. E é fundamental observar quais as raízes que nos vincula à tristeza, não a tristeza passageira, estou falando de uma tristeza de mais longo prazo, porque esta tristeza é reveladora de que estamos distanciados da esperança. E era o próprio Jesus a nos trazer a ideia da alegria, não nos momentos de euforia, porque inconscientemente vinculamos a ideia de alegria aos momentos de euforia. Alegria e euforia não são as mesmas coisas. Eu posso estar eufórico vivendo a alegria, e também não. A alegria é algo muito maior, e era isso que o Cristo vinha nos dizer. Na ceia pascal, no capítulo 15 do Evangelho de João, em fazendo as suas explanações e colocando as dificuldades, inclusive, que os discípulos caberiam para cada discípulo, ele dizia: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E mais adiante, no capítulo 16, porque ele estava a dizer que eram chegados tempos e que ele em breve haveria de partir. O Cristo iria partir, e aquilo entre os discípulos era algo que já trazia algum grau de inquietação, de tristeza. E enquanto eles estavam murmurando entre eles, porque o Cristo havia dito que iria partir, mas que eles encontrariam o Cristo e que, a despeito de todas as ocorrências, as dificuldades que eles iriam vivenciar, que ele já projetava, ele dizia que haveria de enviar um Consolador, o advogado, aquele que viria dizer coisas que ele não poderia deixar claro para aqueles momentos. Mas mesmo assim havia a inquietude. O Cristo haverá de sair de perto de nós. Imaginemos nós termos o Cristo na convivência, podermos falar com Ele, e mesmo quando nos colocávamos numa posição de que o Cristo não está perto de mim, eu poderia dizer: aonde está o Cristo, Jesus? E alguém diria: está ali na esquina, está ali junto ao lago de Genezaré. E aí dizíamos: eu posso encontrar o Cristo. Que coisa maravilhosa poder ter o Cristo. E era este Cristo que iria embora. Iria embora para onde? E os discípulos estavam inquietos. E diz Jesus: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Mais adiante, antes um pouco, ele diria: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E é magnífico, porque se hoje podemos ter, na distância dos acontecimentos desta passagem evangélica, uma lição que era dada para aqueles discípulos, mas que nos serve a cada um de nós, porque ninguém haverá de entender que esta mensagem era dita para o Cristo apenas para aqueles 12 ou 11, na saída de Judas, mas ela é endereçada para cada um de nós. Muitos de nós que ainda pensam, não os que aqui estão evidentemente, mas muitos no mundo cristão que ainda aguarda a volta da presença física do Cristo, para poder, tal como os discípulos de então, dizer: aonde é que está o Cristo? Está ali, próximo, e nós vamos em direção a Ele, e podemos nos lançar aos seus braços e recolher aquele abraço afetuoso do Cristo Jesus. Mas o que Ele queria nos dizer é que em breve irei partir, e partindo, ainda assim não estarei ausente de vós, vocês haverão de me encontrar,
e a vossa alegria será completa. Porque era o desafio de dizer a cada um deles: agora por diante, vocês haverão de me buscar, não mais pelo contato físico, não mais pelo toque, não mais em ouvir as palavras que são pronunciadas por minha boca, mas escutar as minhas palavras, acessar as minhas lições, receber o meu abraço de uma outra forma, porque eu sempre estarei convosco. Era o abraço espiritual. A partir de então, os discípulos, assim como todos nós, haveríamos de nos encontrar com Cristo pelos caminhos que verdadeiramente nos vinculam a Ele. Quando nos reconhecemos espíritos e nos vinculamos em espírito ao Cristo de Deus. E assim, nesta percepção, poderemos recolher a profundidade destes versículos magníficos, recolher como é a ideia que o Cristo nos passou. Mas a vossa tristeza, a ideia de havermos nos separados do Cristo, se converterá em alegria, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Esta é uma mensagem poderosa que atravessa os milênios, nos convocando a viver esta alegria, que é a alegria de nos sabermos vinculados ao amor infinito. E dizemos: eu sou desassistido de amor, porque nos vinculamos à ideia do amor nas relações pessoais, ainda empobrecidas na ideia do amor. E dizemos: eu vivo sem amor. E há 2000 anos essas palavras nos convocam: eu estarei convosco até o final dos tempos. O perfeito amor nunca nos abandona, sempre está presente junto a nós. É magnífica essa ideia da alegria, porque até hoje cultivamos a ideia da alegria nas festividades, nas ocorrências de euforia, nos momentos de exaltação dos sentidos, e dizemos: hoje eu fui ou eu estive alegre, quando na realidade a alegria é algo que transcende a estes momentos fugazes em que aceleramos os nossos corações, em que podemos mesmo chorar de emoção. Mas a alegria é algo permanente, é fonte inesgotável a nos matar a sede espiritual. Cultivemos a alegria, porque foi assim retratada na mensagem magnífica trazida no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando fazia retratar Humberto de Campos o encontro de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu, que era da cidade de Caná da Galileia, um dos primeiros a seguir o Cristo, esteve com ele nas bodas de Caná. No registro que é trazido pelo evangelista João, mostra aquele que Natanael ainda não havia assumido o nome de Bartolomeu, e ele, aquele apóstolo magnífico, aderiu ao Cristo de forma entusiástica, mas era ele alguém triste, que vivia momentos de tristeza, de introspecção. E houve um dia, melhor dizendo uma noite, em que o Cristo, estando na casa de Simão Pedro, e Bartolomeu se fazia ali presente, Simão Pedro afasta-se e é uma oportunidade o Cristo vai ter com ele. Ele pergunta qual o conteúdo daquela tristeza. E ele dizia: mestre, eu nunca saberia de fato lhe explicar o que sinto. Essas tristezas amargurosas, só sei de lhe dizer que desde o instante em que tu se apresentasses a mim, me apresentando as riquezas do reino de Deus, as boas novas, eu fui tocado e fiquei tão emocionado por esperar estas riquezas transcendentes do reino de Deus,
que haveremos de alcançar um dia. Mas por hoje estou no mundo. E estando no mundo, percebo as misérias que presidem as relações humanas, porque todos querem, aqui e ali, criar condições para enganar, para roubar, para trucidar, para machucar, para violentar os outros, e estas situações me ferem profundamente. E era o Cristo a dizer: mas afinal de contas, dissestes tu que te entusiasmastes com a boa nova que vim trazer para cada um de vós. E como ousas pensar que uma boa nova carregue outra mensagem que não seja a mensagem da alegria? Certamente que o mundo não poderá vivenciar as alegrias celestiais, mas toda a minha esperança é que um dia, mesmo aqui na terra, possamos vivenciar as alegrias que se vivenciam nos reinos celestiais. E para tanto é uma convocação para que os que escutam a boa nova vivenciem a boa nova. A minha mensagem, a mensagem que trago, vindo do meu Pai, cheio de fortaleza e de confiança, é que esse júbilo se faça presente também na vida de cada um de vocês. E assim, logo em seguida, é o próprio discípulo a dizer: ah, mestre, é verdade o que dizes, mas em que pese essas palavras tão doces, como enfrentar, por exemplo, como eu, assim ocorreu comigo há pouco, tive a perda da minha mãe. Perder o ente querido é uma dor tão profunda. Como não se fazer triste diante destes eventos? E era o próprio Cristo a dizer: mas afinal, pela minha mensagem tu sabes que nem o mesmo aquele mais distanciado de Deus, mesmo aquele violento, nem mesmo a ele haverá de existir uma condenação por absoluto. Até eles haverão de encontrar um dia as delícias do céu. Imaginemos outros, boas pessoas, que se abrem agora para as verdades muito superiores a que vivenciam aqui. É uma libertação, é um encontro com realidades muito mais dignificadoras. Como nos entristecermos de vermos entes queridos que aqui realizaram a sua missão e que agora estão muito mais felizes. E aquilo tudo foi balsamizando o coração daquele homem. O Cristo percebeu que ele estava refletindo sobre aquelas passagens e o deixou a sós. E naquela noite ele se dirigiu a Dalmanuta, onde ele morava, e foi percorrendo a estrada, mergulhando no sentido de todas as lições que o Cristo tinha lhe transmitido, o convidando a perceber toda a realidade que nos cerca como ofertas de Deus, identificação de todos os presentes de Deus em nossas vidas é, em última instância, a percepção desta fonte de alegria. Percebermos Deus em nós é percebermos a alegria. Ninguém que possa se dizer discípulo da Boa Nova, discípulo do Cristo, a viver transtornado, triste, introspectivo ao extremo, distanciado dos seus semelhantes. Bartolomeu fez todo esse percurso até Dalmanuta e quando chegou lá já era pela manhã. E ele tinha relações muito difíceis com os seus irmãos que eram absolutamente adversários que ele tinha dentro de casa. E mal ele chegou, já recebeu os impropérios dos irmãos, dizendo que ele vivia a seguir aquele
nazareno, se esquecendo das obrigações, e ele, naquele dia, ele não respondeu aos palavrões, ao massacre verbal que lhe era direcionado. Ele entendeu: eles fazem isso porque eles não conhecem a Jesus. Como eles não conhecem Jesus, eles não podem ter a ideia da riqueza que eu vivencio. Eles estão preocupados em amontoar dinheiro e por isso me cobram o maior empenho no trabalho. Mas eu agora sei que a maior riqueza não é esta, e por isso focalizo o melhor de mim em buscar entender os tesouros que o Cristo me tem transmitido. E depois o Pai também vem com os impropérios e tudo mais, e ele diz: meu Pai. Infelizmente ainda não vivenciamos essa relação tão profunda, pai e filho, mas eu sei que há um Pai que preside a minha existência, cheio de amor. Eu vou compreender este Pai da terra, porque ele também não conhece Jesus. E aquilo tudo ia se harmonizando nele, já não tinha mais vontade de responder às agressões. E ele, sem se perceber, se viu sorrindo. Chegou mesmo a fazer a pescaria e foi ao mercado, onde sempre acontecia dos mercadores colocarem preços baixos, que ele se indignava porque o seu trabalho era valorado por menos. Mas mesmo naquele dia, ele disse: eles buscam essa riqueza, não é mais a minha riqueza. Estava feliz e retornou mais adiante para próximo de Jesus. E depois, numa oportunidade em que Jesus, reunido no lago do Tiberíades, estava a pregar, como na narrativa trazida no Evangelho de Mateus, falando Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que oculto num campo foi achado e escondido por um homem, que movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E diz na narrativa Humberto de Campos que Jesus olhou nos olhos do discípulo. E pela primeira vez, é narrado por Humberto de Campos, Bartolomeu viu brotar no seu rosto, lágrimas de alegria, de contentamento. E aquele olhar do Cristo era uma referência e que também para Bartolomeu se fez cumprir a lição de que a boa nova vivenciada nos confere fonte permanente de alegria. Portanto, a alegria é indispensável. Se nos movimentarmos no mundo e dizermos: não sou alegre, podemos dizer: não tenho esperança. E se não tenho esperança, estou afastado de Deus. Essa é a primeira percepção que nós queríamos trazer, porque há uma outra percepção extraordinária que nos vincula à esperança, que é a vivência da gratidão. Dizia o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses: e sedes agradecidos. É fundamental perceber nesta mensagem de Paulo de que o agradecimento a Deus não se faz unicamente pela expressão das palavras que registram a satisfação de ter recebido algo e dizermos assim: ó Senhor, hoje eu finalmente consegui aquele emprego que eu queria. Aí dizemos: grato, Senhor. E naquele outro instante em que aquela namorada, aquele namorado finalmente se aconchega em nossos braços, aquele que esperávamos, aquela que esperávamos, e dizemos: grato, Senhor, estou vivendo o amor. Nesses momentos certamente nos fazemos todos agradecidos. A grande questão é ver como mostramos o nosso agradecimento, como realizamos na vida expressões de agradecimento. Porque podemos ser gratos pelas palavras, mas o verdadeiro agradecimento é o agradecimento que se registra
na expressão do amor direcionado aos nossos irmãos, como expressão daquilo que recebemos do Pai. Porque nunca percebemos que estamos completamente num mundo de sinergias. Recebemos energias e transmitimos energias. Recebemos o bem naquilo que transmitimos o bem. Recebemos as boas energias naquilo que transmitimos boas energias. O discípulo amado, aquele que depois veio nas vestimentas simples, de estopa, o pobrezinho de Assis, dizia: é dando que se recebe. Uma percepção clara de que tudo na vida existe em termos de trocas, não as trocas interesseiras, não é isso. As trocas que se fazem na recepção e na doação dos bens e dos dons. Porque nunca nos apercebemos da ideia dos bens. Há muitas pessoas que conferem a essa palavra um sentido diferente, de posses materiais, e dizemos: aquele é alguém de bens, possuidor de bens. Não é isso. Bem é algo que produz bem. Só podemos dizer que realmente somos possuidores de algo que se relaciona ao bem, se esse algo realizar o bem a outra pessoa. Isso é bem. Da mesma forma como a gente diz, tens os dons. Às vezes não são dons. Às vezes temos capacidade. Alguém que tem a capacidade de cantar bem, de atuar bem, a capacidade cognitiva, a capacidade para os cálculos matemáticos, a capacidade de escrever bem. Mas isso não, efetivamente não é dom, porque só é dom quando se doa. Essa é uma ideia de troca por absoluto. Recebemos e damos, recebemos e ofertamos. E de fato, a qualidade do que realizamos, o bem, nos é possibilitado pelo Criador. Porque se não somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa existência, ninguém haverá de dizer: eu sou o criador de mim mesmo. Às vezes a gente acha que é criador dos filhos da gente, o que é um absurdo também, não é? Sou o criador dos meus filhos. Depois a gente vê que não é isso, porque eles se mostram muitas vezes muito diferentes de nós, ou daquilo que imaginávamos ser. Mas bem, tudo vem do Criador. E quando expressamos isso em favor dos outros, cumprimos, afinal de contas, com o que recebemos. Ser grato à vida é levar aos nossos semelhantes tudo de melhor que temos em nós. Quando realizamos isso, quando ofertamos de nós o melhor, somos gratos à vida. Ao Criador não interessa unicamente que cheguemos aos templos religiosos de joelhos dizendo: grato, Senhor. Mais agradável a Deus é alcançarmos o nosso semelhante em necessidade, com o coração transbordando de amor, de misericórdia, de compaixão. Essa é a verdadeira gratidão, e não precisamos nem dizer que somos gratos ao Senhor, porque as nossas ações falam mais alto do que as palavras vazias, conferidas em tons de discurso. Gratidão à vida. Trazido por Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier, houve uma oportunidade em que Chico Xavier se fez gravemente doente. Os médicos disseram que ele estava vivenciando tuberculose. Era uma tuberculose. E houve uma manhã em que Chico veio ao seu encontro porque ele tinha se abatido muito. Ele estava muito entristecido. E chega Emmanuel e diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. Se chegar agora aqui desencarnado, você vai chegar como um homem bom, que realizou muitas coisas e tudo mais, mas não realizou tudo aquilo que estava projetado, e vai nos colocar
numa condição difícil, porque a gente levou muitos e muitos anos para programar essa sua reencarnação. Então se cuide, procure reagir. E ele começa a falar com Chico, né? Emmanuel começa a conversar com Chico, dizendo: olha, a tristeza, meu filho, é um cupim no coração. E aí começando a falar o que é que acontece com os rins, o que é que acontece com o fígado, o que é que acontece. Ele diz: olha, a falta de otimismo enfraquece os pulmões. Seu Zé Lúcio, não é bem isso, mas quando o pulmão não está funcionando muito bem, falta otimismo. Então vejamos, essas questões que às vezes não damos conta, essa tristeza profunda, que hoje os médicos bem o sabem, a profunda vinculação daquilo que é de ordem psicológica, mental e espiritual para aquilo que nos acontece no corpo físico. E dizia então Emmanuel: não se desanime, você vai ficar bom se Deus quiser. Amanhã vou lhe mostrar a fazenda do Pai e todos os recursos para buscar lá as medicações. E aí Emmanuel, é um relato muito bonito que eu convido a todos a fazer a leitura, porque ele vai começar a mostrar a Chico: Chico, neste dia começa a perceber tudo que te cerca. Então quando ele começou a tomar o café, ele aprecia, ele gostava de um café, aprecia esse café e pensa tudo o que foi necessário no cultivo do café, o tempo para a colheita, alguém estava dedicado a isso, depois houve a torrefação, tudo que foi necessário para que tu agora te beneficies deste café com o prazer, o sabor que tu estás a experienciar. E ele percebendo tudo aquilo, são todas mensagens de Deus em nossa direção, nos trazendo esses recursos, e ele toma aquele café percebendo o pão que foi feito até que ele pudesse se beneficiar, porque muitas vezes levamos a vida e as coisas nos acontecem, aquele petisco que ali está próximo, que muitas vezes alguém de nossa família preparou com tanto carinho e tudo mais, e comemos unicamente, sem reparar tudo que no entorno, a motivação, o carinho, o entusiasmo de nos preparar o melhor, esteve presente ali. E aí a comida, tudo ganha novos contornos, e ele disse: vamos passando. E as pessoas passavam por Chico e diziam: Chico, Deus te abençoe. Ah, meu filho, tudo bem, mas é porque eu tenho agora que passar. E ele disse: preste atenção, não tenha pressa no dia de hoje, mas é porque eu tenho que realizar algumas coisas. Não, presta atenção no que te fala. E Chico, com a mediunidade extraordinária dele, passou, aí alguém dizia: ô Chico, muito obrigado, que Deus te abençoe, Deus vá contigo. Ele olha para trás, aí olhando, aí aquela energia que vinha daquela pessoa que tinha desejado que Deus te abençoasse, aquela energia vinha com aquela luminosidade e abastecia, ia ajudando a regenerar o seu corpo enfermo. Eles percebem os auxílios que chegam de Deus por todas as partes, como devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. E de nos dizemos: eu estou enfermo, eu estou distanciado do amor, do cuidado, e o cuidado nos chega. As palavras são ditas e muitas vezes deixamos passar. É um agradecimento: muito obrigado, meu irmão. Olha a energia que vem: muito obrigado, meu irmão. E não percebemos isso, mas este era um dia para Chico se aperceber de todas as coisas. E aí ele foi se recuperando, observando em tudo que nos cerca. O sol ganhou contornos diferentes, foi percebido por ele aquela energia salutar do sol, o vento, a brisa, o colorido da natureza, os pássaros cantando, tudo harmonizavam aquela existência magnífica que estava enferma. Pensemos em nós, nos nossos dias, nos transtornos, nas infelicitações, nas tristezas, para recebermos também nós, cada um de nós, essa mensagem de Emmanuel. Hoje é o dia de perceber Deus em todas as coisas. Olharmos Deus no afago de um parente, na palavra que nos é dirigida,
no acolhimento que essa casa, por exemplo, nos proporciona nesse instante. Todas as energias salutares que nos chegam. Dizermos, Senhor, grato, Senhor. E pensarmos, serei grato, Senhor, nos meus gestos. Irei eu também direcionar ao meu irmão a melhor mentalização. Experimentemos. Alguns aqui irão tomar um passe. Você começa a tomar o passe e diz, eu estou recebendo energias que a espiritualidade, muito cuidadosamente, através dos médiuns, passistas, estão me direcionando. E reservemos um pedacinho só do passe para dizer, Senhor, mas eu queria que um pouquinho dessa energia que está me harmonizando fosse direcionada ao mais necessitado que eu encontrei no dia de hoje. E pensemos nele. E vejamos que isso é também ser grato ao Senhor. É mostrar gratidão ao Senhor. É um exercício magnífico. E isso nas pequenas coisas da vida. Quando nos alimentarmos, uma vez eu recebi essa lição extraordinária de uma amiga querida. E ela dizia, muitas vezes falamos, eu gostaria que a fome cessasse no mundo. Porque eu, na realidade, toda vez que eu vou me alimentar, eu faço a oração, eu agradeço a Deus. É muito bom agradecer a Deus pela oferta. Mas se não pudermos, neste dia também, deixarmos um pouco do alimento para alguém que necessita, mentalizemos, pensando que aquele que está necessitado possa receber a ajuda de alguém. E só esse pensamento de que alguém que está com fome, que seja merecedor de uma ajuda, isso ajuda a construir um mundo melhor. Isso reforça as energias. E alguém haverá de ser tocado por aquela energia, saiba. E alguém que está passando fome, por causa dessa mentalização que fazemos, haverá de ser socorrido por outro que irá passar próximo e irá socorrê-lo. Porque foi tocado por essas influenciações, por nossa vontade de querer ajudar, contribuir, sendo grato a Deus, iremos realizar. É magnífico que assim se faça a percepção da gratidão, porque há aquela canção magnífica de Roberto Carlos, que muitas vezes a gente canta, e às vezes a gente não se apropria do conteúdo profundo que ela tem, porque é uma canção muito simples. A montanha, que ele dizia que eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir, uma voz que me chama, eu vou subir, é um encontro com Deus. A escalada que ele busca realizar e pedir pelas estrelas continuar a brilhar e para que as crianças não deixem de sorrir, mas ele diz também, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Porque é um valor magnífico. Mais adiante ele vai começar a dizer, obrigado, Senhor, porque eu posso ver, obrigado por todas as coisas, e depois ele diz, que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Um reconhecimento de que tudo que temos em última instância, de nada valeria sem o vínculo com o Pai, com o Criador, toda bondade. E mais do que tudo, o que é interessante é que ele diz, obrigado, Senhor, pela esperança, por tudo, mas ele diz, por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. É uma coisa fantástica, porque a gratidão, nos momentos em que estamos recepcionando tudo de bem, é muito fácil de realizar, mas gratidão, mesmo que eu chore, Senhor, essa jornada, eu estou chorando nesse instante, mas estou me preparando, me fortalecendo, me robustecendo para ir ao teu encontro. Senhor, obrigado, Senhor, pela esperança, obrigado, Senhor, pelo sorriso, obrigado, Senhor, pelo perdão. É um encontro magnífico. Essa letra de Roberto Carlos é de uma lição tão profunda a nos falar da forma como nos portamos diante da vida, que deveríamos, a título de podermos exercitar a conquista desse valor em nós, da gratidão, cantarmos, nem que fosse uma vez por semana, como exercício de perceber estas palavras em nossas vidas. Mas há uma outra lição extraordinária, e aí eu estou remetendo para uma percepção de uma mensagem contida
no Evangelho segundo o Espiritismo, que é nos endereçada por um espírito que se apresenta como um espírito protetor, o homem no mundo. E é magnífico porque é uma outra dimensão que eu queria trazer. Ninguém cultiva a esperança isolado do mundo. E a convocação trazida por essa mensagem é exatamente de dizer: ninguém imagine-se ser cristão verdadeiro sem estar no mundo. Porque dizemos, como falávamos aqui ao início da nossa palestra, que dizemos, mas o mundo é cheio de injustiças, de miséria, de violência, e queremos nos afastar do mundo. Porque imaginamos que, nos afastando deste ambiente de infelicitações, de violência, de misérias, de corrupção, estamos servindo aos propósitos de Deus. Diz na mensagem, eu só vou destacar essa passagem: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. É magnífico, porque vivenciar a alegria é vivenciar a alegria e vivenciar a gratidão nos relacionando com os outros. Não os outros conforme os nossos sonhos, porque muitas vezes dizemos, mas essa família não era a família que eu esperava, esse emprego não é o emprego que eu queria, eu não moro numa cidade que eu queria, a gente quer morar em Paris. Algumas querem casar com Gianecchini, outras com Gisele Bündchen, né? E a gente imagina essas coisas, os nossos filhos têm que ser todos perfeitos, atletas, né? Atores famosos, cantores, sei lá, aquilo que a gente acha que é a obtenção do sucesso, mas não é assim. Estamos com os espíritos, convivendo com os espíritos, diferenciados, como é trazido na mensagem, qualidades diferenciadas, porque estamos todos nós numa relação de troca, aprendendo e ensinando. Se fôssemos todos de um mesmo nível espiritual, haveria algum tipo de aprendizado certamente, mas não o aprendizado que se realiza quando alguns são menos evoluídos do que outros e os têm como professor. E na escala evolutiva onde estamos, vamos encontrar pessoas, e nessa vivência, que estão espiritualmente mais acima. O observemos como um bom professor, sem cultivar nenhuma inveja. Olhemos para os que estão inferiorizados espiritualmente, não como menores diante de nós, com prepotência, mas com o coração de quem busca ajudar a elevar aquele, sabendo sempre que alguém veio em nosso socorro primeiramente. Então, nos percebamos, conforme a mensagem que comentávamos agora, porque ela registra essa passagem, a perfeição, como diz o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. E aí nos convoca a dizer como experienciar a caridade sem se relacionar com os outros. E somos aqueles que repetem, porque nos dizemos espíritas, fora da caridade não há salvação. Mas buscamos nos distanciar dos contatos que imaginamos nos infelicitam. E aí estão exatamente todo o nosso desafio, porque como dizia o Cristo, não vim para os sãos, vim para os doentes. E nós que nos achamos especiais, melhores do que o Cristo, provavelmente dizemos, não, eu só gosto de boa companhia, não quero andar com gente que tem energia negativa. Então, só queremos participar do mundo como aquele que se beneficia dos professores, dos médicos de alma, e nos distanciamos do grande desafio que é viver alegria, gratidão nas relações humanas. Diz Emmanuel que exatamente em considerando a perspectiva trazida pelo Cristo na seguinte passagem: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga, que é aquela mensagem que está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, em que Jesus nos faz uma parábola, nos faz através de uma parábola
entender o sentido da evolução humana, dizendo que a palavra, a mensagem divina nos chega ao coração tal qual uma semente, e como ela vai prosperando até frutificar. E Emmanuel faz a percepção, dizendo: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual, porque ele dizia, assim como o Mestre Jesus nos mostrou, pegando de um exemplo da natureza, que há todo um tempo em que a planta se fortalece, rompe o solo para ir em direção à luz e depois ainda tem a condição de, feito espiga, frutificar e se ofertar posteriormente aos que necessitam de alimentação do pão espiritual. Se tudo isso exige um certo tempo de maturação, não queiramos nós que as coisas ocorram de sopino. De fato, exige um tempo, uma maturação, e só realizaremos, assim como a semente, o processo de elevação até frutificar, se estivermos nos relacionando com o meio ambiente, com o ar, com a luz, com o sol, com o vento, com o solo e todas as suas riquezas, interagindo no mundo. Precisamos de tudo o que nos cerca neste mundo para evoluir. As relações sociais, portanto, são fundamentais. Fiquei muito próximo desses 3 primeiros temas e existem mais outros 2. Vamos finalizá-lo rapidamente. A outra dimensão que nos vincula à esperança é a serenidade. Ninguém que possa imaginar cultivar a esperança com um espírito inquieto, um espírito arredio. Diante das dificuldades agimos tal qual uma tormenta. Não é assim. Devemos cultivar a serenidade, a brandura, a mansuetude. E essa mansuetude nos confere a possibilidade de pacificação íntima com o que nos credenciamos as condições de nos vincularmos ao projeto divino como vitoriosos em nós mesmos. Porque percebamos, muitas vezes diante de uma enfermidade, dizemos: estou passando por todas essas dificuldades, às vezes mais gravosas, porque enfrentamos, por exemplo, no caso mais gravoso, um câncer. E o câncer, hoje menos, mas sempre é mensageiro de algo que nos inquieta profundamente, que é a desencarnação. Hoje, ainda bem que pelos recursos médicos já não é tanto assim, mas ao longo do tempo as pessoas cultivaram essa coisa. Eu me lembro quando era menino, hoje não mais, mas quando eu era menino, algum caso de câncer na família, as pessoas diziam: aquela doença. Aí dizia assim, CA, né? Era uma coisa muito cuidadosa que as pessoas faziam, porque parecia que citar a palavra câncer já era uma coisa que já ia contaminando, já dava metástase, já ia embora. Então, não podia se falar. Hoje, graças aos avanços, não é, da medicina, os prognósticos não são mais como antes. Existe cura em que pese, ainda os tratamentos, no mais das vezes, implicar que passemos por uma dificuldade na superação daquela doença. Mas mesmo esses instantes, um coração sereno que cultiva a palavra de Deus. E diz Joana, referindo-se a essas qualidades, que exatamente a pessoa que passa por grandes dificuldades e tem o coração vinculado à mensagem do Cristo, se revigora e diz: estou passando por estas dores, me fortalecendo na minha jornada que me encaminha para o Pai. É uma perspectiva diferente, que só pode realizar quem tem um coração brando, pacificado, sereno. A serenidade nos confere isso e nos traz equilíbrio. Hoje a medicina nos fala exatamente sobre a conquista da serenidade, porque a conquista da serenidade nos dá um fortalecimento do nosso sistema imunológico, nós respondemos melhor às adversidades físicas, quando temos alguns problemas físicos, pegou uma virose, mas tem um coração sereno, confiante, esperançoso. Por fim,
a outra dimensão, que nos vincula a um objetivo da vida. Esperança é algo que só tem quem tem um objetivo, ou seja, compromisso, perseverança na realização daquilo com que se está comprometido, vinculado a uma realização. São 3 dimensões: compromisso, perseverança e realização. Alguém que se faça esperançoso haverá de entender estas palavras do Cristo Jesus a nos falar sobre compromisso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este se salvará. Magnífico, porque muitas vezes estamos tão preocupados com a vida na carne, a vida da personagem, nos esquecendo que somos mais do que a personagem, somos o espírito imortal, e quem quer de fato se perder dos desejos e necessidades da personalidade em favor do espírito imortal, é aquele que haverá de se salvar. Quem perder a sua vida, o seu ego momentâneo, para ir buscar o Cristo interno, este se salvará. E diz Jesus nos convocando à perseverança, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa magnífica, a vinculação do compromisso e da perseverança com a salvação. E depois, para finalizar, é o apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, no seu capítulo 5, diz ele: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por um Espírito Santo que nos foi outorgado. Que sejamos nós, meus irmãos, queridos irmãos, nesta hora, nesta reunião de tantas e renovadas energias, vinculados à mensagem poderosa do Cristo Jesus, em se nos afirmando que em que pese os instantes de tribulações, vós vos tornareis alegres e ninguém vos tirará essa alegria. Que o amor do Cristo nos fortaleça a esperança e que nossa esperança se fortaleça na alegria, na gratidão, nas relações sociais edificantes, na serenidade e nas boas obras. Que o amor do Cristo nos ampare, nos guarde e acompanhe em todos os dias. Assim seja.